Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Mais um vídeo começando aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser muito legal. Eu vou levar vocês para acompanhar a minha última semana de provas do primeiro ano da faculdade, do meu segundo período. Para quem não me conhece, seja bem-vindo aqui no canal. Muito prazer, meu nome é Vitória Bugarelli, eu tenho 20 anos. Estou no segundo período de farmácia, faço faculdade na Uniararas, FHO, Fundação Hermínio Meto, que é uma faculdade no interior de São Paulo, na cidade de Araras. Agora, focando na semana, hoje é quinta-feira, dia 21, e eu tive minha primeira prova. A primeira prova foi de anatomia. Mas antes eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre como funcionam as P2 na minha faculdade. As P2, pelo menos no primeiro ano, que é o núcleo comum, eu não sei nos outros anos se é assim também, a gente tem dias específicos para as provas. O que acontece? Na P1, gente, é normal, eu tenho prova de anatomia na terça-feira que eu tenho aula de anatomia. Na P2, não. A gente tem as provas nos mesmos dia. Todas as salas, no caso da manhã, né, e da noite também, a gente tem a prova de anatomia no mesmo dia. Então, hoje, por exemplo, quinta-feira, eu teria aula de biofísica e eu tive a prova de anatomia sendo aplicada no dia de hoje. Então, também é padronizado a data para todas as salas na P2. Sobre minha prova, eu achei super tranquilo. Na verdade, eu tenho muita facilidade em anatomia, porque é uma matéria que eu gosto muito, não só da matéria, como do professor, como de estudar a matéria. Para quem é da faculdade, eu tenho aula com o Rodrigo Dalia nesse semestre, e nossa, todo mundo falava que a prova dele era, tipo, mega difícil, e eu achei muito tranquilo desde a P1. Assim, eu posso estar falando isso e tirar uma nota ruim, aí a gente releva essa parte. Mas assim, gente, tendo saído da prova, achei tranquilíssima a prova. A prova teve 10 questões, 8 alternativas e 2 dissertativas. O assunto era sistema digestório e urogenital, né? Renal e genital. Nas questões dissertativas, uma era para falar o trajeto do espermatozoide desde que ele é produzido no testículo até ele ser ejetado, né, pelo ósseo externo da uretra. E a outra questão, e também sobre a composição do sêmen. A outra questão dava uma contextualizada, que você tinha um irmão mais novo, e ele estava comendo um hambúrguer, e ele falava que ele sabia que você fazia anatomia, e ele falava que o hambúrguer era digerido no intestino. Aí você explicava para ele que não, que depende dos nutrientes. E aí pedia para explicar qual era o órgão em que esses nutrientes, né, que é carboidrato, proteína e lipídio, eram digeridos e qual era o que, tipo assim, qual era a enzima, eu esqueci o nome, mas qual era a enzima que agia neles. Amanhã, sexta-feira, eu tenho aula de introdução à farmácia, né, que é o único dia do meu primeiro ano que eu tenho aula específica, nos outros dias é matéria do núcleo comum. Esse semestre a gente não tem apostila, então, e a minha professora, ela é maravilhosa, eu amo ela, só que, tipo, ela dá uma aula muito dinâmica, sabe? Uma aula mais falada, mais conversada, mais discutida, assim, a galera, todo mundo ali junto, ela não gosta daquela coisa engessada de aula. E isso pra mim é um pouco difícil, né? Que eu gosto do negócio do conteúdo, do negócio do texto, do negócio do negócio da lousa, esse negócio da palavra. E aí, tipo, eu dei uma lida em umas coisas que eu tinha anotado, pedi ajuda pra minha amiga maravilhosa também, que me ajudou. Só que, assim, não tem muito o que fazer. E eu acho que vai cair um pouco de cálculo farmacêutico que a gente aprendeu também, porque a gente vai ver esse semestre que vem em analítica e depois em farmacotécnica. Porém, é uma coisa que eu não sei direito. Eu tô um pouco tensa pra essa parte, porque eu tenho certeza que vai cair, mas enfim. Agora eu vou comer alguma coisa, que eu tô com um pouquinho de fome, que já são 4h15. E depois eu vou voltar, vou dar uma lida de novo, vou pedir ajuda pra um amigo meu que é super bom nessa parte, ou pra uma amiga minha. Meu Deus, estourou. E aí depois eu vou estudar um pouco de biofísica, que a prova é terça-feira, e eu tô tipo... Jesus Christ. Provavelmente esse vídeo vai ficar longo, então eu já vou pedindo desculpas e já vou pedindo pra você comentar aqui embaixo se você gosta de vídeo longo e se você gosta de vídeo de semana de prova e de semana pré-prova, porque daí nos próximos semestres eu posso trazer mais aqui pra vocês sempre, tanto da P1 quanto da P2. Enfim, comenta aqui embaixo pra eu saber e deixa bastante like também se você gosta desse tipo de vídeo. E depois eu volto. Agora são 9h10, eu tô aqui na facul, no prédio da farmácia do lado de fora, olha a entrada. E aqui é o bosque na frente. Bosque do fundo, né? Que tem um bosque lá pra cima. E eu acabei de sair da prova de farmácia e, tipo assim, foram 6 questões, 5 alternativas e uma de conta, só de conta. Eu não sei se eu fiz a de conta direito, porque aquela parte eu confesso que eu não tinha estudado. Eu não tive certeza de nenhuma. E eu vou falar uma coisa, gente. Agora eu entendi por que o ensino médio é tão ruim nas provas. Porque
porque eu estudava sempre um dia antes, tipo, 2 dias antes no máximo, então sol aqui. E foi o que aconteceu hoje, tipo, eu não tinha certeza de nada. Então, assim, tô com medo, confesso. Eu que eu não deixo essas coisas me abalar, não. Tô bem triste, mas vida que segue. Fazendo hoje. Acabei de finalizar a atividade de biofísica para P2. Outra coisa que eu fiz foi terminar o meu último resumo, que é o de impulso nervoso de biofísica também. Uma outra coisa que eu tava fazendo... Cadê? Aqui. É tipo um estudo dirigido que eu mesma faço de histologia desde Biocel do semestre passado. Meu professor, ele sempre libera, isso daqui, ó, que tá em negrito, é um arquivo que ele libera pra gente com tudo que vai cair na prova. E aí ele sempre libera essa listinha com os conteúdos, os temas, né, que a gente precisa saber. E aí eu sempre pego esses temas e aí eu pego tanto da matéria que eu tenho, né, do meu resumo, e, tipo, faço como se isso aqui fosse pergunta, sabe? Aí eu coloco aqui embaixo, funções e características gerais, e, tipo, descreva essa parte. Acho que deu pra entender, né, gente? Eu passei pra cá primeiro, só que agora eu vou comer porque eu tô com fome. Aí depois eu vou continuar. Eu preciso terminar ele, pelo menos de fazer essa parte aqui até hoje, que eu ainda preciso estudar pra microbiologia, que eu não estudei nada. Bioestatística tá de boa, mas eu preciso fazer uns 2 exercícios de novo, só pra relembrar, né, e principalmente no domingo eu quero deixar também pra bioestatística, que é a prova na segunda. Bom dia, gente! Hoje é domingo e atualizando vocês sobre meus estudos para a semana de provas. Ontem eu só estudei de manhã, eu acordei mais cedo. Hoje eu acordei cedo, agora são 9h30. Comecei a estudar, acho que eram uns 8 e pouquinho. E aí eu comecei com histologia, porque, como vocês sabem, eu tenho a minha apostila prática. E no dia da prova, o professor sempre contabiliza os vistos da apostila, né? Que são os vistos que ele dá na aula prática. Tipo esse daqui, que a gente fez os desenhos e tal. E tem algumas perguntinhas nos conteúdos, então eu tinha que fazer algumas perguntinhas de tecido muscular e de tecido nervoso. Aí eu terminei essas perguntinhas, eu só não fiz uma que eu não entendi, então eu vou perguntar pra alguma amiga minha que eu realmente não entendi essa pergunta. Mas enfim, fiz isso. E aí amanhã eu tenho prova de bioestatística, né? Amanhã é segunda-feira. E aí eu já aproveitei pra estudar para bioestatística também. A matéria desse semestre tá super de boa. Oi, amores! Segunda-feira, agora são 2h20. Hoje foi minha prova de bioestatística. Conversando um pouquinho com vocês sobre. A prova foi bem tranquila. Foram 8 questões, mas uma foi anulada porque a gente não tinha tido aquela matéria aprofundada, então a professora anulou a questão. Eu tirei 6, se Deus quiser. Eu errei só uma questão porque eu confundi o negócio lá. E eu fiquei muito feliz com o meu desempenho na prova, porque eu tenho um pouco de dificuldade, assim, em coisas relacionadas à matemática básica. Mas eu, graças a Deus, acertei os cálculos, lembrei de todas as fórmulas, enfim, eu estudei pra isso, né? Então eu sabia. E aí foi bem tranquilo, a professora, a gente teve a prova nas 2 primeiras aulas de microbiologia, e depois, na última aula, que foi a de bioestatística, ela corrigiu a prova, por isso que eu sei. E amanhã na aula de anatomia eu tenho prova de biofísica. Então, depois da correção da prova de bioestatística de hoje, a gente foi pra biblioteca e ficou estudando um pouquinho de biofísica, mas não deu tempo de estudar tudo. A gente viu só trocas gasosas e o começo, realmente quase tudo, da parte de biofísica renal, né, que é a parte de produção de urina, de filtração, dos rins, do néfron, essas coisas assim. Então, já peguei agora aqui os meus resumos e as folhas de exercise. Brincadeira. E aí eu vou dar uma estudada agora, né, gente? Eu acho muito mais fácil, uma coisa que eu até ia falar pra vocês, estudar em grupo, nossa, facilita muito, porque até hoje mesmo tinha uma coisa na parte de biofísica renal que eu não tinha entendido muito bem. Na verdade, sim, eu achava que eu tinha entendido, mas aí meu amigo falou que, tipo, me explicou direito, assim, falou que não era bem assim. E falou algumas coisas a mais também que ele tinha lembrado, ele lembrava da aula, da explicação do professor. Então foi bem interessante, assim, essa conversa, porque deu pra eu fixar mais. E outra coisa também que eu vou dar dica pra vocês é, se vocês tiverem essa oportunidade de estudar, seja com um amigo, de estudar em grupo, ou, sei lá, de pegar sua mãe, sua tia, seu namorado, seu primo, sua vizinha, alguma pessoa e, tipo, realmente explicar essa matéria pra essa pessoa. E uma pessoa que, assim, seja realmente prestando atenção nas coisas que você tá explicando. Bem legal, porque te ajuda a fixar muito o conteúdo. Em trocas gasosas, eu tô muito tranquila, porque foi um assunto que eu consegui desenvolver, eu consegui explicar certinho, assim. Mas na parte de renal e principalmente a parte de impulso nervoso, eu ainda tô bem confundindo algumas coisas. Não confundindo, mas assim, sabe quando você não tá 100% confiante? Então eu vou
vou estudar isso agora. Aqui, ó, é uma das listas de exercício que o professor passou. Eu nem lembro se eu já mostrei pra vocês. Mas essa daqui é de renal. Eu só fiz, por enquanto, essa daqui, que é a de alternativa. O resto eu não fiz nenhuma, porque, na verdade, eu não entendi direito essas questões. E é bem assim que vai cair na prova. Enfim. E essa daqui é a outra questão... Opa! É a outra coisa de exercícios, que é de trocas gasosas. Então, tem todas as... Essa aqui eu fiz quase todas. Tem todas essas partes aqui. Eu só não fiz essa daqui, ó, de edema, que tem ali atrás também. E aí, aqui estão os meus resumos. Então, esse daqui é o de trocas gasosas que eu comentei com vocês. Esse de fluxo capilar em TX, que na verdade eu preciso terminar uma parte aqui dele, que é um esqueminha. Esse daqui, que é o de osmose. Gente, eu amo essa washi tape, olha o tanto que ela brilha. Ela é incrível, né? Aí, eu tenho aqui o de biofísica renal, que inclusive tem study vlog fazendo ele, que eu tava estudando na biblioteca da minha faculdade. Tenho esse mini estudo dirigido que eu fiz, com algumas questões que mandaram lá no grupo da sala, de uma menina que fez, só que eu não terminei. E esse daqui, que é o último de impulso nervoso, que olha que coisa mais linda. Esse daqui. E aí, essa parte aqui é um resumão de biofísica que um amigo meu da farmácia fez. Então, tem todo o conteúdo aqui, desde transporte de membranas, e aí tem vários desenhinhos. Ó, gente, isso aqui é um néfron. Olha que bonitinho que ele é. Muito fofinho, né? E é isso, gente, bora estudar então. E aí, gente, hoje já é quarta-feira. Hoje eu tive a prova de biofísica, né? Que eu falei que a prova mais difícil do semestre. Foram 5 questões 100% alternativas, porém sempre pra justificar. Não achei uma prova assim, meu Deus, morri, meu Deus, que prova difícil, nosso socorro, meu Deus. Mas não sei se eu nunca sei se as minhas explicações foram boas o suficiente pra estarem 100% certas. E também não sei se eu acertei as alternativas, pode ser que eu tenha confundido alguma coisa, porque tinha acho que umas duas que tava bem confuso. Como hoje eu tinha aula de anatomia, meu professor de anatomia que aplicou a prova, depois do intervalo a gente voltou pra sala porque ele fez a devolutiva da prova de anatomia, que foi na quinta-feira passada. E aí foi isso, gente. Depois que eu saí de lá, a gente ficou conversando com o meu professor um pouco, depois deu tempo de estudar só um pouquinho pra histologia, que é a prova de amanhã. Eu tô um pouco tensa, porque amanhã eu tenho prova teórica e prática, né? As duas primeiras aulas são aula teórica e as duas últimas são prova prática. E aí eu vou aqui pegar os meus resuminhos e o meu estudo dirigido propriamente meu. E vou estudar tanto essa parte quanto a parte do laminário, que o pessoal da minha sala mandou no grupo. A retirada das substâncias em excesso de toxinas do sangue. Após um período de 6 horas... Gente, como é que vocês estão? Não vim aqui falar sobre nenhuma prova, né? Não vim falar sobre quarto, não vim falar sobre no caso, hoje é quinta, né? Então, fiz minha última prova, já pode ver pelo meu rosto o quanto eu tô diferente já, né? Aliviada de ter acabado essa semana. Mas vamos lá. Começar falando sobre a prova de ontem, de histologia. Eu tive duas provas ontem. A prova teórica nas duas primeiras aulas e a prova prática nas duas últimas. E assim, gente... Eu não sei o que dizer real sobre essa prova. Eu tive muitas questões que eu fiquei... Eu não lembro quantas questões tiveram. Mas teve algumas questões que eu fiquei bem confusa na teórica. Eu realmente não sei se eu fui bem. Acho que teve duas questões dissertativas. Acho que foram duas questões dissertativas, ou 4. 2 ou 4 questões dissertativas, não lembro. E na parte da prática, foi diferente do semestre passado. As estruturas, a gente tinha um lugar pra colocar elas, mas ele não avaliou as estruturas que a gente colocou, se a gente colocou certo ou errado. Porque as estruturas que a gente analisou e que a gente verificou das lâminas vão ajudar a gente a responder questões de alternativa, referente àquela estrutura ou àquela lâmina. Então, assim, gente, foi praticamente uma prova teórica em cima de uma prova prática, em cima das imagens, enfim. E eu já tive prova de microbiologia, e assim, gente, que foi aquela prova? Na moralzinha, na moralzinha. A prova semestre passado foi super tranquila, eu acho que teve 7 questões, ou teve mais questões, enfim, não lembro. Só que essa prova foram, tipo, acho que 8 questões dissertativas e, tipo, 4 alternativas, mano. A hora que eu vi todas as dissertativas na frente, eu falei, você tá de zoeira com a minha cara. Mas eu acho que deu pra ir bem sim, eu acho que, assim... Não deve ter ido muito mal, não. E aí, gente, o que aconteceu? Hoje, quinta-feira,
tenho aula de biofísica e foi meu professor de biofísica que aplicou a prova. E aí ele falou pra gente que depois da prova de micro, ele ia corrigir a prova de biofísica. E aí ele devolveu a prova pra gente e foi corrigindo a prova junto com a gente. Então a gente não sabe a nossa nota, mas a gente tava com a prova, então a gente sabia o que a gente tinha colocado. É isso aí, sabe? Só falta terça-feira, prova prática de anatomia. E acabou, cara. Acabou. Gente, hoje é terça-feira, agora são 10h30 da manhã, eu estou aqui na facul, ó. Estou aqui, vou mostrar assim um pouquinho. Tô aqui lá de fora. Fiz minha última prova hoje, a prova prática de anatomia. Ah, gente, gabaritei, né? De lei. A nato, eu amo a nato, eu amo a prática da nato. Foi bem tranquila a prova, mudaram o método, então ficou bem melhor, porque eles escolheram, assim, as melhores peças que tem no laboratório, porque às vezes a gente ficava meio confuso, porque a peça tava um pouco gasta, então dava pra entender direito. Mas foi muito de boa. Estou oficialmente de férias! Não tenho mais a obrigação de vir pra faculdade, porém quero para ver a nota de histologia amanhã, mas ainda não sei se virei. Mas enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a semana de provas comigo. E se vocês quiserem que eu faça isso nos próximos semestres, nas próximas provas, não esquece de deixar bastante like aqui embaixo, de se inscrever no canal e essas coisas todas. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.